Oi! Hoje a gente veio trazer para vocês 3 estratégias para vocês lidarem melhor com pensamentos desejados. Meu nome é Hannah Eu sou Sati. e sejam bem-vindos ao Calma Calma aí. aí, sua dose de psicologia diária. Me conta uma coisa. Você já teve aquele tipo de pensamento que fica rodando na sua cabeça? Aquele pensamento chato, que te dá uma sensação ruim, ou até que te dá um pouquinho de vergonha, ou que você acha que é um absurdo. Hoje a gente vai falar sobre esse tipo de pensamento indesejado, né? E outras categorias como os pensamentos intrusivos, por exemplo. A gente fez um vídeo completo para você entender por que ele fica passando na sua cabeça, mesmo que você queira expulsar ele, e como ajudar você a lidar melhor com ele. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal para você não perder nada por aqui e deixar um like para a gente continuar produzindo conteúdo para vocês. Então, primeiramente, nossa mente produz milhares de pensamentos o tempo todo. Esses pensamentos podem ser pensamentos neutros, como preciso lembrar de marcar um médico, preciso tirar a roupa da máquina. Pensamentos positivos, lembranças sobre coisas que já aconteceram, ou projeções positivas sobre o que a gente quer fazer. Mas a gente também vai ter pensamentos negativos sobre as coisas. Tanto leituras corretas de coisas que estão acontecendo, quanto projeções que a gente faz de maneira negativa. E a gente vai ter até pensamentos que a gente considera absurdos ou pensamentos bem difíceis de lidar. Esses pensamentos indesejados, esses pensamentos mais negativos, eles vêm sem que a gente também comande, eles só simplesmente aparecem, são frases, imagens, projeções que a gente vai tendo aí. E aqui a gente está para dizer que o problema não é o seu pensamento. A gente não controla esses pensamentos, eles vêm de maneira automática. Mas a gente precisa entender como lidar com esses pensamentos. Porque a nossa tendência é querer fugir ou então querer ficar focando nele e ruminando sobre aquele pensamento. E essas estratégias fazem com que esse pensamento possa ficar voltando. Eu quero que você imagine aí as redes sociais, o algoritmo. Se a gente vê um vídeo, a gente clica nesse vídeo, a tendência é que a gente comece a ver mais vídeos sobre esse mesmo tema. Mesmo que a gente às vezes nem tenha gostado tanto, olhou por curiosidade, mas a gente acaba recebendo esse conteúdo. A nossa mente funciona de uma maneira muito parecida. Se a gente tem um pensamento e a gente começa a focar nele, porque a gente acredita totalmente que ele é real, e a gente vai ficando ali, a mente tende a jogar mais pensamentos semelhantes e fortalecendo isso, e a gente vai tendo cada vez mais acesso e nem percebe que a gente está nesse emaranhado. A gente vai buscando um arquivo, né, sobre aquele assunto. Às vezes, até falando do algoritmo, quando a gente abre uma postagem que a gente não quer ver mais, a gente corre o risco dela aparecer ou de coisas relacionadas a aparecerem. Porque o simples fato de você ter clicado, ou seja, você ter dado atenção, já é o suficiente para o seu cérebro voltar. Olha, ela viu uma vez tal coisa, ela fez isso em algum momento. Então a gente começa realmente a buscar arquivos sobre esse tema. Mas vamos lá, por que a mente faria isso se é tão incômodo, né? Se é tão chato? Como a Hannah falou muito bem, a gente não controla o pensamento vai vir, tá? Ele vem junto com um pacote que é estar vivo e estar aqui. E o pensamento, como a gente já falou, ele tem várias funções, inclusive de proteger a gente. E aí, quem é que vai lembrar a gente agora? Nossa velha amiga aqui, a ansiedade. O que alguns pensamentos indesejados, né, ou pensamentos que a gente até chama de intrusivos, né, como um intruso que entra, que invade, eles podem ser pensamentos, na sua maioria, de proteção. Proteção a uma ameaça imaginária ou a algo que a gente acha que, né, pode ser um risco pra gente. Então, basicamente, é como se nosso corpo fosse uma máquina e nosso senso sempre vai ser de proteção, de preservação da vida. Então, como é que eu vou preservar minha vida, né? Eu não vou me colocar em risco, etc. Né? E como é que o pensamento vai preservar a gente? Vai antecipar situações pra gente tentar ou controlar ou evitar. Sim. Então, olha, não precisa se arriscar de novo. Eu já sei que não é legal, então não vai, tá? E aí a gente vê que a gente vai criando, né, essa ideia de, olha, você pensou numa coisa, lembrou de uma situação, por exemplo, eu fiz uma trilha e torci o pé. Aí eu começo a sentir medo, porque foi muito ruim, muito desconfortável ter que sair da trilha, conseguir ajuda, foi realmente um rolê muito complicado. Aí eu tenho pensamento, tenho medo, a gente vem dar mais força a esse pensamento, o cérebro começa a dar mais força. Olha, e não só torcer o pé, hein? Podia ter visto uma cobra que podia te picar, você podia ter caído de um lugar, você podia ter alguma coisa ter caído em você e te machucado. Então vai ganhando mais força. E aí o que é que vai vir quando ele ganha mais força? Mais medo. Então é uma coisa que vai se alimentando dela mesma. Então o pensamento intrusivo alimenta ele mesmo
toda vez que a gente dá atenção a ele. Você vai ver aqui que as estratégias são mais para dar menos força do que necessariamente para que ele suma. Porque não tem como sumir. Por exemplo, se eu pedir para você agora, não pensa no elefante rosa. Deu? Não tem como. Porque o seu cérebro, ele não vai entender evitação. Ele vai entender o foco. Eu falei elefante rosa, ele vai pensar no elefante rosa. Mesmo que eu tenha falado para você não pensar. Então é importante que a gente perceba que não é culpa do pensamento em si, né? E por isso que a gente tem que aprender a trabalhar com ele. Sim. E aí vem a parte principal, que a nossa tendência é querer parar de pensar. Mas parar de pensar gera um efeito rebote. Porque se eu tô o tempo todo falando, não penso no elefante rosa, não penso no elefante rosa, é a única coisa que vem na minha cabeça. E a gente acaba fortalecendo esse pensamento quando a gente quer evitá-lo. E depois gerando outras emoções. Porque aí vem a culpa, às vezes, a vergonha por determinados pensamentos, o lugar de por que eu sou assim? Então, um peso maior que a gente coloca naquilo do que realmente é necessário. Porque o ponto central para a gente pensar é que o pensamento por si só ele não é um problema. O problema é a relação que a gente cria com esse pensamento. Dentro dessa perspectiva, para a gente pensar que nosso pensamento não é mágico. Não é porque eu penso que aquilo vai acontecer, porque senão seria muito simples a gente resolver vários problemas na vida. Eu é só pensar que aquilo vai acontecer. Então, pensamento que eu vou ganhar na Mega Sena e pronto, pensei, é real, vai acontecer. O nosso pensamento não é mágico, então o nosso pensamento não é o problema. Mas a gente sabe que pensamentos negativos, eles podem virar um problema porque a gente começa a se comportar de uma maneira congruente com aquilo, porque a gente acredita totalmente nesse pensamento, porque a gente sente emoções negativas por conta desses pensamentos. Então, as estratégias que a gente vai trazer agora para vocês é justamente para que vocês criem uma relação melhor com esses pensamentos, mas não que a gente vai conseguir impedi-los de chegar. Agora vamos para a parte que eu sei que vocês gostam mais, tá? Que é aquela psicologia na prática. Primeira estratégia que a gente vai começar aqui é uma estratégia que você já deve ter ouvido falar com outras roupagens aqui no canal, que é acolher o pensamento, né? Como a Hannah falou muito bem, ele não é mágico, mas ele tá te dando recados, tá te dando dicas, tá? Então acolher o pensamento no lugar de lutar contra ele, de ficar naquela coisa, para de pensar, esquece, esquece. Isso aí só vai dar mais força. Então o que seria acolher esse pensamento, tá? Primeiro, reconhecer que ele existe. Poxa, eu ando pensando muito que a trilha é perigosa, eu ando ficando com muito medo da natureza. Uma vez que você reconheceu que ele existe, vamos tentar não rotular ele. Poxa, isso é errado ficar pensando que a natureza é perigosa, eu deveria. Calma. Antes de você rotular, vamos só reconhecer ele, ver que ele tá ali? Então, poxa, eu estou pensando muito nisso. Não, mas não sei se é certo ou errado. Vamos deixar o pensamento ficar aí um tempinho, ele meio que assentar ali. E uma vez que a gente reconhece ele, que a gente não rotula ele, vamos deixar ele existir. Porque muito das questões de aumento desse pensamento é ficar elaborando ele, pensando mais sobre ele. Então, eu estou pensando que ultimamente eu estou ficando muito com um pensamento focado de medo, de natureza. Não vou rotular, não vou continuar o pensamento, porque é esse mesmo que está acontecendo. Pronto, eu já dei uma diminuída de força nele. A segunda técnica para a gente lidar melhor com esses pensamentos é se distanciar deles. A gente tem uma tendência a pensar, se eu penso, é verdade, a gente faz essa associação. E a gente precisa se distanciar um pouco desses pensamentos para a gente conseguir analisá-los melhor. Eu confesso que essa é uma técnica que eu uso bastante, porque eu acho que me ajuda a deixar externa o pensamento. A gente chama isso de desfusão cognitiva. Então é uma técnica simples. Quando vier um pensamento, a gente tende a acolher e falar, nossa, é verdade, isso aqui que está acontecendo. Mas a gente vai tentar tirar esse pensamento desse lugar de certeza. Então, se vier, por exemplo, um pensamento, sou um fracasso, a gente vai trocar esse pensamento, sou um fracasso, por eu estou pensando que eu sou um fracasso. Na prática, é a gente adicionar isso na frente de qualquer pensamento mais desconfortável. Eu estou pensando que. Essa mudança simples que a gente faz é o que permite que a gente olhe para esse pensamento de uma outra perspectiva. Quase como se fosse alguém falando pra gente. E quando alguém fala pra gente, a gente começa a analisar para ver se aquilo faz ou não sentido. Imagina que você tá aí viajando e aí tá naquela mala, as malas passando na esteira.
e você está observando as malas. Você não pega todas as malas. Não tá ignorando a mala, né? Não está ignorando, elas estão ali, você está vendo as malas, não é como se você pudesse simplesmente não ver, eu vou ver só a minha mala. Não, você tem que ver todas. Mas não são todas que são suas, você vai pegar a sua mala. Os nossos pensamentos a gente vai observar. Então, esse pensamento é verdadeiro, eu posso pegar esse pensamento e vou lidar com ele, vou pensar o que eu posso fazer com ele. Mas alguns a gente vai ficar só observando. E quando a gente fala, né, desses pequenos passos para diminuindo a força do pensamento, uma outra estratégia é tentar voltar para o presente, né? A gente sempre comenta aqui como a ansiedade ela rouba o presente da gente. E por que ela rouba o presente da gente? Porque a gente fica sempre conectado lá na frente. E é isso que vai alimentar essa ansiedade, esse pensamento indesejado que está lá numa coisa que nem aconteceu ainda. Então, tentar conectar com o presente é literalmente você falar assim, beleza, ele existe, já fiz a primeira estratégia, eu reconheço como a segunda estratégia diz, eu estou pensando isso, Sim. mas o que é que eu posso fazer sobre uma situação que não é um perigo iminente? No momento, nada. Então, o que é que quando a gente volta para o presente, a gente faz? A gente dá um tempo para o nosso cérebro, epa, não é agora não. Esse perigo não é iminente. Ele pode até talvez ser uma ameaça para mim, mas ele não está na beira de acontecer. Então a gente pode utilizar, por exemplo, nossos sentidos, né? Existem várias técnicas que utilizam muitos sentidos do corpo para a gente se reconectar com o presente, porque o sentido do corpo a gente pode usar a qualquer momento, a qualquer hora, ele está sempre disponível. Mas como seria? Vamos usar essa sensação térmica, né, corporal, tato. Eu tô com frio, eu tô com calor, ou então a gente pode utilizar a audição. O que é que eu ouço agora? O que é que está acontecendo aqui ao meu redor? Se você achar que isso não é suficiente, você pode fazer ações mais práticas, né, que vão te ajudar a descolar um pouco mais. Que seria, por exemplo, eu vou levantar e vou fazer um café para mim. Eu vou sentir o cheiro, vou tomar esse café. Ou vou levantar e vou lavar uma louça. Não quer dizer que o pensamento vai sumir ou que você vai ficar super confortável lavando uma louça. Mas a ideia é que você se reconecte com o aqui. Poxa, se eu tô lavando a louça, esse perigo não tá por aqui, Sim. né? Não tá me rondando. Então, voltar pro presente te ajuda a passar por esses pensamentos de forma menos sofrida, né? Mais leve. E a gente trouxe aqui essas 3 estratégias porque a gente sabe que esses pensamentos eles podem aparecer. Ter pensamentos desejados é normal, tá? Não é uma patologia. E são formas da gente lidar um pouco melhor com eles e avaliá-los. Mas algumas pessoas têm sim patologias e nesses casos, em casos que o pensamento, ainda que você não saiba se você tem, mas os pensamentos ficam muito intensos ou são muito difíceis de manejar, a gente sempre indica buscar apoio de uma psicóloga para te ajudar nesse processo. Alguns transtornos mais específicos, como o transtorno de ansiedade generalizada, têm pensamentos muito intensos, o toque também. A gente tem pensamentos obsessivos que podem gerar muito sofrimento. Então, nesses casos, é imprescindível ajuda. Mas, se seus pensamentos são pontuais, eles causam algum nível de desconforto, essas estratégias vão ser muito funcionais para você colocar em prática aí. E eu sei que todo mundo já passou por algum momento de ter mais pensamentos, eles estarem bagunçando mais sua cabeça do que o normal. Me conta aqui embaixo, quando é que você percebe que você tá ficando mais vulnerável a esses pensamentos virem fazer essa bagunça aqui na sua cabeça? E olha, eu sei que provavelmente você conhece alguém que tá passando por isso agora, então manda esse vídeo para essa pessoa já começar a buscar maneiras de lidar melhor com ele e procurar ajuda e se sentir mais confortável de entender que o problema não tá especificamente nela, em tudo que ela tá decidindo pensar, porque ela não escolhe, né, esse pensamento. E se você gostou desse vídeo, deixa um like pra gente, se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo e fica com a gente porque a gente tá descomplicando a ansiedade para você.